Wagner, não, minha voz quebra. O que que eu faço? Como é que eu melhoro isso? Como é que eu faço agudo potente sem quebrar a voz? Pra vocês entenderem o meu dilema na minha voz, que levou um tempão pra eu solucionar. E aí foi ruim pra mim, mas também me deu muita coisa boa, que é eu entendo basicamente de todas as quebras, porque eu passei por todas elas. Então, vamos nessa. Por que minha voz quebra? O que é quebra de voz, né? Primeiro de tudo, certo? Para a gente entender do que a gente está falando. O que é quebra de voz, tá? Tem uma quebra, inclusive, muito anterior a essas questões que a gente está falando, que são quebras técnicas, né, de aplicação na canção, que é, por exemplo, quando a gente está, especialmente os homens, a gente está mudando de voz, né? Ou seja, quando a gente está passando na adolescência para a fase adulta, né, ou de criança para adolescência, sendo mais preciso, que tem uma quebra decorrente de uma questão hormonal, né, que é super importante. E aí para os homens isso vai ser super importante também, porque isso vai influenciar o jeito que a voz da pessoa vai se comportar na vida adulta. Então, quando eu estou dando aula para um homem, tal, ou para um menino, ou para um jovem, eu tenho que pensar, tenho que levar em consideração como professor isso, tá bom? E aí, vocês sabem já qual que é aquele comportamento das vozes dos meninos, né, quando estão entrando na adolescência, que é a voz está fininha, a voz tem um som de voz mais feminina e subitamente aí tem uma voz que é muito pesadona, né? Inclusive os adolescentes, os jovens, né, tendem a fazer mais força ainda para que a voz fique mais masculina, né? Tentando às vezes não querer ser confundido com uma menina e tal, dependendo do caso da pessoa, é claro. Também por uma pressão social, infelizmente, porque digo infelizmente porque se a gente mantivesse um pouquinho desses agudos, ficaria muito mais fácil da voz transitar por esses agudos depois, um pouquinho mais tarde, na voz dos meninos. Na voz das meninas isso também acontece, tá? Nas vozes femininas isso também acontece, só que é mais sutil, é mais delicado e leva um pouquinho mais de tempo, por isso a gente não percebe tanto aquela mudança brusca. Legal. Então, vamos lá. O que é quebra de voz? Exemplos. Eu posso querer quebrar de propósito. Tem excelentes cantores e cantoras. Isso, inclusive, é uma moda entre cantores de música pop, que é usar a quebra, usar a ida da voz para o falsete de maneira. Como se fala? Por querer, né? A pessoa quer fazer isso, tá? Então, deixa eu dar um exemplo aqui. Então, gente, eu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia fazer de propósito. Por qualquer motivo. Tipo, eu te amo. Certo? Vamos pensar que a canção pedisse isso. Então eu uso isso de propósito, porque tem um embelezamento, fica legal, fica bonitão. Eu gosto disso, como artista, vamos supor. Então isso pode ser usado. E aí tem uma quebra que sem controle, né? Ou seja, uma quebra acidental, que você não deseja que tivesse quebrado. Por exemplo, se eu fizer, vamos pensar que eu precisasse fazer isso aqui, com voz mais plena, né? Com voz mais firme. E aí acontece isso aqui. Ou seja, eu não controlo essa transição e aí a voz quebra, certo? Ou seja, são esses dois tipos de quebra de voz, pensando que o primeiro que eu falei, que é esteticamente legal, a gente usa, pode usar todo dia e tal, tal, não é defeito, é, é uma quebra de propósito, só que eu tenho que saber fazer, tenho que conseguir fazer bem. E a segunda é quebrando sem controle, ou seja, eu tento fazer firme, só que meu corpo não sabe o que fazer e aí dá ruim, né? E aí dá ruim, aí a gente, enfim, dá aquela vergonhinha, dá aquela vontade de enterrar a cabeça no chão, né? Aquela coisa que a gente fica desesperado, querendo que funcione e não dá certo. Faz sentido para vocês? Se inscreva no canal, olha lá, que beleza, não é isso? É isso aí, se inscreva no canal. Se inscreve, liga o sininho, quem não está inscrito. Vamos seguir. Então, gente, tem uma questão importante aqui a ser colocada, que é, por exemplo, na minha voz, na verdade é o seguinte, todas as vozes têm muitas transições, tem várias transições, né? Algumas pessoas vão falar, são mudanças de registro, outras vão falar assim, uma transição sensorial, ou seja, a sensação muda. Algumas outras pessoas vão falar, uma mudança acústica. A questão é que muda muitas vezes, tá? E aí a gente, como cantor e cantora, a gente vai ser mais facilmente guiado pelas diferenças de sensação.
E aí depois a gente pode considerar também as diferenças de musculatura, a qual músculo puxa mais, o que, que acontece aqui, o que, que acontece acolá, e também algumas questões em relação à acústica. Bem legal. Então, como eu estava falando para vocês, o que aconteceu na minha voz, que talvez tenha acontecido na sua, é que a minha voz reagia a uma região um pouquinho mais, que é relativamente tranquila para os homens, que é um pouquinho mais grave, de uma maneira um pouquinho inesperada. E aí o que aconteceu foi que eu fiz muitas aulas com um monte de gente, anos e anos e anos e anos, e eu era estimulado ou a forçar de qualquer jeito, de vários jeitos inclusive. Tinha gente que dava soco na minha barriga, tinha gente que me empurrava, tinha gente que fazia, enfim, coisas variadas, vamos falar assim, para não dizer absurdas, para que eu conseguisse fazer aquela região funcionar, só que adivinha o que? Não funcionava, né? A voz de vocês quebra em alguma região? Se sim, coloca sim aqui para mim, tá? Se a sua voz quebra em alguma região, por exemplo, você vai fazer uma transição, vai chegar no agudo, vai chegar no grave, e a voz daquela desestabilizada, coloca aqui para mim, escreve aqui para mim nos comentários, que eu estou vendo todo mundo aqui com os comentários. Causas possíveis / prática, ou seja, causas possíveis da nossa quebra de voz / o que, que vai solucionar, ou o que, que vai nos dar um caminho melhor para que a gente solucione bem, tá? Vamos lembrar que a nossa respiração otimizada para cantar é uma respiração silenciosa. Lembra disso? Respiração silenciosa. Por que é respiração silenciosa? Porque a gente não vai fazer tensão na laringe quando a gente está inspirando, né? Então, se você inspira, é uma respiração ruidosa. E se você faz uma respiração normal, que a gente faz normalmente, é uma respiração silenciosa. Tem muita gente que faz respiração ruidosa e não percebe, tá? E isso pode ser um problema que eventualmente pode causar um excesso de tensão na laringe, que depois eventualmente pode causar uma quebra na nossa voz. Então a respiração otimizada para a gente cantar, que vai nos ajudar, é respiração silenciosa, e a gente vai percebendo todos os espaços que a gente tem no caminho do ar, seja pelo nariz ou seja pela boca. Então faz para mim, por favor, respiração pelo nariz, inspiração pelo nariz. Então veja que lá atrás parece que abre um espacinho, faça comigo, por favor. Né? E aí lá atrás, abrindo um espacinho, parece que a gente vê um espaço aqui no fundo da boca também. E aí depois a gente percebe também uma abertura de espaço lá na garganta. Faça de novo. É isso aí, tá? Lembrando que esse gesto de inspiração deixa o trato vocal bem bonitão, bem preparadinho para a gente cantar. Só utilizando única e exclusivamente a inspiração, se a gente consegue manter essa qualidade de inspiração, de trato vocal mais aberto, é mais fácil da gente cantar e é mais fácil da gente combater algumas quebras, certo? Vamos fazer o mesmo exercício, só que pela boca. Então, inspirou pela boca, perceba o espaço dentro da boca, o espaço no fundo da boca e o espaço lá dentro da garganta, tá? E veja também que a laringe que está aqui, ela baixa um pouquinho quando a gente inspira pela boca ou quando a gente inspira profundamente pelo nariz. Com isso, se a gente abaixa um pouquinho a laringe, a gente estabiliza mais o instrumento e ele tende a quebrar menos. Então isso é uma coisa. Vamos às subsequentes, certinho? E tem mais uma coisinha que eu quero mostrar para vocês aqui que é super importante. Então vamos ver o nosso amiguinho engolindo. Oropharyngeal and esophageal stages. Olha lá, At tá the start of the mastigando. swallow, a food bolus is voluntarily pressed by the tongue up against the roof of the mouth. Olha que legal, ele está falando que a língua da gente tem uma função super importante, que é a língua da gente pressiona a comida, porque com a pressão da língua, a comida vai deslizando para trás e aí eventualmente cai no lugar certo, que é no esôfago, né? Então vamos ver toda essa movimentação que é muito bonita. And backwards towards the pharynx. In response to activation of pharyngeal pressure receptors, the swallowing center in the medulla initiates reflexes that prevent food entry into respiratory passageways. The uvula contracts, which blocks the nasal passages from... Olha que bonito, ele está mostrando todo o movimento da úvula, do trato do palato mole se elevando, da língua fazendo a movimentação para cima e para trás, e depois vai ter a movimentação da epiglote também fazendo um movimento de proteção da laringe, e aí eventualmente a comida indo para o lugar certo, que é o esôfago. Aí você deve estar pensando assim, tá, Wagner, não entendi o que você está mostrando no vídeo, legal, bonitão, tudo certo, mas por que você está mostrando isso para a gente? Porque a nossa próxima conversa em relação às quebras vocais é falta de controle do trato vocal, tá?
E aí, por que eu estou falando de falta de controle do trato vocal? Porque o trato vocal tem mais de uma função, né? Uma das funções é, obviamente, respiração e tudo mais, mas talvez a principal função, junto com a respiração, é engolir, mastigar alimento e engolir, certo? Então, quando a gente tem ações do trato vocal que são de deglutição ou de mastigação, a gente perde o controle específico para cantar, tá? Porque são controles contrários. Para mastigar e para engolir, o nosso trato vocal faz contração. E para cantar, a gente prefere ele com mais expansão, ou seja, descompressão, ou seja, mais expansão do trato vocal. E essa é uma das causas mais comuns que geram quebras vocais. Então, quando a gente está indo para o agudo e a voz fica apertando, apertando, apertando e aí quebra, geralmente isso está relacionado com esse descontrole no trato vocal. Então, problemas na transição entre regiões, no nível da prega vocal. Pode ser força demais, ou força demais, e força de menos. Aí você vai falar assim, pô, Wagner, aí tá confuso, hein? Força de mais ou força de menos, como é que eu vou saber quanto de força que eu tenho que colocar, né? Então, o que vai nos indicar isso é, se a voz dá aquela travada mesmo, e aí dá aquele... Vou mostrar agora, tipo... significa força demais, tá? E aí, força de menos é quando a gente desiste completamente, ou seja, antes de chegar na região problemática, a gente já desiste, tá? E aí, por isso que eu coloquei para vocês aqui qual é, que vocês descrevessem, anotassem, qual é a sensação de vocês antes da quebra e logo depois que quebra, tá? Isso é essencial para a gente entender e dar o próximo passo. Se você entende que a sua sensação antes da quebra, por exemplo, é essa aqui, ó, ou seja, estou forçando, 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 dá até para ver a musculatura aqui do pescoço travando, ó, dá uma olhada de novo. Começa a travar tudo aqui. Significa que eu não tenho, às vezes, acesso à próxima região, ou que eu não tenho controle sobre essa transição, né? E a segunda opção, que é... eu já desisto antes, o que é menos pior pra gente, tá? Se eu já desisto antes da transição, significa que eu também não tenho controle, né? Ou eventualmente tenho, às vezes, até medo da transição. Algumas pessoas que têm vozes bem treinadas, por algum motivo criaram algum medo, algum receio, e chega perto da transição, a pessoa já desliga a prega vocal fica mais passiva. Então vamos fazer uma pequena vocalização, tá? Olhando para essas soluções, para as questões e para as soluções que a gente já observou, tá? Então a gente vai tentar controlar a nossa respiração de uma maneira melhor, o nosso trato vocal de uma maneira melhor e também entender melhor ali se a gente está fazendo força demais ou de menos nas regiões de transição. Podemos fazer? Tá? Para a gente começar com tranquilidade, vamos fazer a nossa vibraçãozinha. Só que já vou pedir para você, para todo mundo que estiver fazendo, por favor, faça a respiração mais baixa, tá? Ou seja, deixa eu voltar para minha câmera aqui. Acho que vai aparecer de novo. Se inscreva no canal. Bom, então, lembrando que a respiração mais alta é aquela que faz assim, ó. E isso a gente não vai querer pra gente, tá? A gente vai querer uma respiração que enche mais a barriguinha ou que enche mais as costelas aqui do ladinho, tá? Inspirou profundamente lá enchendo a barriguinha. Ou inspirou profundamente abrindo as costelas. Ótimo, certo? Abriu as costelas ou encheu a barriguinha, tá? Tem gente que respiração baixa enchendo a barriguinha ou abrindo as costelas. Legal. E aí vamos fazer a nossa vibração de lábio. Sempre tem alguém que vai falar assim, Wagner, não sei fazer vibração de lábio, e tá tudo bem, tá? É só fazer um biquinho de beijo assim, exagerado. E aí com os dedos você empurra de baixo para cima. E aí deixa o lábio relaxado e sopra, tá bom? Então vamos fazer aqui, começar um pouquinho, mas aqui vai dar bom, eu acho. Aqui vai dar bom, tá bom? Para as mulheres está um pouquinho grave, então pegue da região que você consegue. Se você não consegue agora, espere um pouquinho, depois você faz. E aí, já observe, por favor, se você vê a quebra acontecendo nesse exercício ou não. E você vai me falar daqui a pouquinho. Segurou? Foi. Estou começando em Ré maior e subindo, tá? Com arpejos maiores.
Mais um. Legal. Vamos fazer de novo, tá? Então, observe no seu corpo a sensação, por exemplo, de forçar, que eu vou demonstrar agora. Atenção, preste atenção, olha para mim aqui. Atenção, isso. Vou demonstrar para você o que seria forçar. Forçar é isso que eu vou mostrar para você agora. Eu vou fazer exagerado para que você perceba. Forçando. Dá para ver? Eu fiz no agudo. Estou forçando, tá? Forçando. E quebrando. Ou seja, tá? Entre os problemas, esse que quebra é menos pior. Eu sei que não é desejado pra gente cantar, mas é menos pior. Então, faz lá pra mim, por favor. Tentando fazer o mais tranquilamente possível. Por exemplo, a minha falhou lá no agudo, mas deu certo, tá? Todo mundo conseguiu fazer com a respiração mais baixa. Faz sentido para vocês? Quem ainda tem dificuldade em fazer a respiração mais baixa, por favor, escreva aqui no chat para mim, tá bom?